Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pela Casa Semente Cristã, da cidade de Parnaíba. Nós hoje vamos estudar mais um item do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes que iniciemos o estudo, façamos um envolvimento, uma vibração espiritual para nos favorecer para esse momento que estaremos aqui falando do Evangelho de Jesus. Então, peçamos a Deus, o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, e a Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão maior, que nos conceda o amparo necessário para esse momento, através dos benfeitores amigos, que nos assistem nessas tarefas, assim como muitos dos irmãos que também estão realizando nesse momento, de forma remota, as atividades espíritas. Que nós possamos ter o entendimento necessário da mensagem que aqui traremos para o nosso estudo, e que ela seja passada de maneira esclarecedora e confortadora para todos aqueles que nós hoje vamos conversar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Esse capítulo, nesse item que se intitula Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, e instrução dos espíritos, que trata da vingança, o ódio e o duelo. Então, nós vamos fazer esse estudo naquela modalidade que sempre fazemos, em que nós fazemos a leitura do texto por completo, né, de forma que todos possam ter o entendimento do que trata a obra, e fazemos alguns comentários sobre o tema. Então, hoje, nesse tema, nós vamos pegar nesse item 7, essa informação do Mestre Jesus. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Esse texto do Evangelho, ele é muito significativo, porque ele já começa dizendo, aprendeste. Então, ele falava para um povo que tinha essa crença do olho por olho e do dente por dente, que era a prática comum da época. E ele vem trazer um novo aprendizado. Daí ele dizer, eu, porém, vos digo, nada de olho por olho, dente por dente. Não resista ao mal, se alguém quiser te fazer mal. Se alguém quiser bater na face direita, apresenta também a esquerda. E se quiser pleitear convosco para tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Então, os preconceitos do mundo, nos diz o texto, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Então, naquela época, o olho por olho, dente por dente, era uma forma de contenção de um povo naturalmente violento. A gente acha que é absurdo olho por olho, dente por dente. Mas se a gente for ler o Antigo Testamento, a gente vai ver que aquele povo não se vingava de um, ele vingava a família inteira, ele vingava um povo inteiro. Então, esse olho por olho e dente por dente, que Moisés determinou, já era uma forma de conter a violência.
como a dizer, se alguém furar o teu olho, tu só vai lá e fura o dele. Não precisa matar toda a família, não precisa acabar com todo mundo. Então, já era uma forma de contenção. Porque aquele povo, como muitos de nós ainda hoje, temos essa questão de lavar a honra, de não levar desaforo para casa, né? Então, o que é que faz? Injúria por injúria, ofensa por ofensa. A gente pensa que o olho por olho está distante, foi lá no tempo de Moisés, mas ele ainda está muito presente em nossa vida, no nosso dia a dia. De tal forma que, muitas vezes, a gente ouvia, e acho que ainda ouve histórias de crianças que apanhavam na rua, que chegavam em casa e o pai dizia, se apanhar na rua, apanha em casa também. Quer dizer, você tem que fazer o seu ponto de honra lá fora. Então, imagina como não era no tempo de Moisés. Então, Jesus veio para aquele povo violento, para aquele povo agressivo, aquele povo vingativo, trazendo uma outra proposta. Uma proposta na qual ele trabalhava com os elementos daquela época, né, do manto, de tirar sua capa, porque as pessoas se utilizavam muito dessas vestimentas. Então, se alguém tirar, deixa levar. Se alguém te fizer andar mais de 1000 passos, vai 2000. Então, era um ensinamento que, para aquele povo, se eles conseguissem absorver naquela época, já era, assim, uma conquista muito grande. Como ainda hoje, nós ainda temos dificuldade de absorver esses ensinamentos, porque a gente não entende verdadeiramente o conteúdo, o que Jesus realmente quis dizer com isso. Mas os Espíritos vêm nos esclarecer. Então, o texto do Evangelho nos diz, veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, Jesus nos ensinava naquele momento a ter calma, a ter controle das emoções, a ter equilíbrio, não retribuir o mal com o bem, não entrar na mesma frequência do ofensor. E a gente sabe que isso é muito difícil, porque quando nós estamos diante de alguém que está nos agredindo, o esforço é muito maior da gente conter a raiva, da gente não entrar em estado de agressividade, violência e revidar, do que partir para a violência. É muito fácil perder o controle lá e revidar da mesma forma ou até pior. Mas ter esse equilíbrio, ter essa coragem de suportar aquele insulto, de não se deixar mover por aquelas emoções daquela criatura, isso é muito difícil. Por isso que o Evangelho diz que há mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. E aí, quem é orgulhoso, quem acha que não pode levar desaforo para casa, com certeza não vai se conter diante de atitudes dessa natureza. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito. Quer dizer, é assim, a gente vai realmente, bateu aqui, estou no outro lado, pode bater, é dessa forma. Vamos ver o que os Espíritos nos esclarecem com relação a esse texto do Evangelho. Tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quanto for causa de escândalo. Quer dizer, nós não temos que levar ao pé da letra esse texto, de dar a face que apanhou a outra face, da mesma forma que a gente também não vai levar ao pé da letra aquele que diz arranque o olho que for causa de escândalo. Porque se assim fosse, ia faltar olho para a gente arrancar, né? Porque o nosso olho é muito escandaloso, a gente vê muitas coisas, a gente percebe muito erro, a falha do outro, tudo através do olhar. Então, o Evangelho nos diz que levar do ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se eles não pudessem um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Então, se a gente for pegar esse ensinamento de Jesus e levar ao pé da letra, de simplesmente alguém quer bater, vou apanhar caladinho, isso aí com certeza ia deixar o campo
aberto para toda e qualquer pessoa que fosse violenta, porque nós sabemos que hoje essas questões do bullying, que é muito comentado, né, surge muito em função da pessoa que sofre o bullying ser aquela pessoa que se cala, aquela pessoa que não denuncia o que está acontecendo. E por conta disso, o agressor sabe que pode chegar e agredir aquela criatura quantas vezes quiser, que ela não vai ter nenhuma reação. Então, não é deixar livre o campo aos maus e deixar que eles façam as agressões que quiserem, de maneira nenhuma. O próprio instinto de conservação, como nos diz o Evangelho, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Então, o próprio instinto de natureza vai fazer com que a gente não aceite certas agressões. Então, nós precisamos entender esse ensinamento não como uma atitude passiva diante da maldade, diante da agressividade das pessoas, mas sim um ensinamento muito mais profundo, nos convidando ao equilíbrio, à harmonia, para que a gente tenha condições de viver aqui na Terra, nesse mundo de expiação e prova, em contato com tanto mal. Então, enunciando, pois, aquela máxima, nos diz o Evangelho, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Aí está. Não revide o mal. Não faça o outro da mesma forma que o outro está fazendo com você. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de modo a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que prática alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Percebe a diferença nesse ensinamento que os Espíritos nos trazem? Não é a gente se submeter a toda e qualquer violência, agressão, não, Jesus disse que não é isso. Mas nós precisamos desenvolver uma postura de fortalecimento íntimo diante dessas situações, para que a gente não tenha a mesma atitude que o outro, para que a gente, muitas vezes, diante de certas situações que nos convida à humildade e a gente, por muito orgulho, revida com uma maldade maior e às vezes comete atrocidades, comete atos pesados de que vai depois se arrepender. Então, é um ensinamento que Jesus nos traz, para que a gente busque suportar pacientemente alguma injustiça que alguém praticar contra nós, porque é preferível do que a gente praticar alguma contra essa pessoa. Porque nós vamos responder diante da lei humana e da lei divina, ceitil por ceitil. Muitas vezes tudo que as pessoas querem é isso, nos tirar do sério, fazer com que a gente entre numa frequência de vibrações negativas e cometa falhas graves e comprometa a nossa vida. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Nós temos visto aí, sempre, nos noticiários, situações de pessoas que cometeram atos gravíssimos, né? Entraram em situações muito difíceis porque perderam o equilíbrio diante de situações que, se fossem suportadas naquele momento, muitas vezes por conta do orgulho, por conta da vaidade,
para a gente cometer. A gente perdeu o equilíbrio, a razão e cometer. Mas nós não temos noção de quantos anos ou quantos séculos vão ser necessários para a gente se recompor diante da justiça divina, diante de nós mesmos e resolver uma situação que a gente ali criou em segundos. Por isso que a gente precisa ter conhecimento dessa vida futura, da justiça divina, para a gente entender que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. E, principalmente, como reagimos diante das atitudes dos comportamentos dos outros. Nesse mesmo capítulo, nós temos o item Instruções dos Espíritos, onde os Espíritos vêm trazer uma fala sobre algumas situações. Aqui o Júlio Olivier vem nos falar sobre a vingança. E ele nos diz que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Assim como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício de certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Realmente, a vingança, antigamente a gente via isso assim, a olhos claros mesmo, essa situação de vingança. Uma família, nós tivemos muitos exemplos aqui, graças a Deus já passou, mas volta e meia acontece, de famílias que se odiavam e que cultivavam essa vingança de tal forma que matou um da família e ela matava-se o outro, matou um da família e ela matava-se o outro, e essa briga que começou, se sabe Deus por quê, levou anos e anos e levou muitas criaturas de volta ao mundo espiritual de forma precipitada dessa natureza, tudo em função dessa questão da vingança. Hoje, graças a Deus, ela tende a desaparecer, já não se ouve tanto as pessoas, esse tipo de sentimento em relação às pessoas. Se bem que volta e meia a gente sabe que algumas situações que acontecem, graves, ali está um processo de vingança em andamento, alguém se vingando, alguma situação dessa natureza. Mas já não é mais como antigamente. Já evoluímos muito, e segundo os Espíritos nos dizem, é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Porque à medida que nós vamos nos esclarecendo, vamos nos moralizando, nós vamos entendendo que isso não é um ato de uma criatura humana, de uma criatura espiritualizada, e principalmente que não são atitudes que resolvem nada em nossas vidas. Muito ao contrário, complicam. E o Olivier nos diz, portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Imagina um espírita que sabe que a vida prossegue além do túmulo, que já vivenciou outras encarnações e, de repente, pode estar em contato com criaturas com quem conviveu, a quem deve, e vingar-se não é uma atitude daquele que conhece a doutrina e que já vivenciou seus ensinamentos. E aí ele diz, vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então, com certeza, se nós já entendemos os ensinamentos do Mestre Jesus, perdoai os vossos inimigos, não vamos pensar em vingança nunca em nossas vidas, porque senão assim não seremos nem espíritas nem cristãos, porque o cristão é aquele que vivencia a mensagem do Cristo. E está bem precisa aí, perdoai aos vossos inimigos o ensinamento do Mestre Jesus. E, principalmente, porque, como nos diz o Olivier, a vingança, ela tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Porque aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo,
desde que a presença desse último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, a mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminho escuso, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento azado para quem vier feri-lo, sem incorrer em nenhum perigo. Então, veja por isso que a vingança, nesse caso, ela tem essa condição de falsidade e de baixeza. Porque a criatura que se vinga, se ele é mais forte, ele se vinga com uma ferocidade muito maior do que talvez a coisa que ele queria se vingar, de tudo que ele sofreu. E se ele não é o mais forte, o que ele faz? Ele não vem de maneira nenhuma deixando pistas de que vai ter atitudes dessa natureza. Segue a criatura na sombra, como a gente vê muitos crimes que acontecem por aí, que a pessoa nem sequer suspeita que está sendo seguido por alguém, de repente aquela pessoa chega e tira a sua vida. Isso é uma vingança, uma baixeza, porque a criatura realmente não tem a coragem, que isso não é coragem, de enfrentar o outro. Então, ele vem por trás, se escondendo, contanto que ele cumpra aquilo que ele deseja, que é ferir, que é agredir o outro. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Então é aquela coisa, ele vai tipo um animal que fica espreitando a caça. Ele se esconde, ele prepara armadilhas, ele fica esperando a ocasião para ele chegar e destruir a criatura. E quando não é dessa forma, o que ele faz? Ele tenta, através da calúnia, de situações, ele não vai direto à pessoa, ele busca aquelas pessoas que podem influenciar na vida do outro, que pode favorecer o outro, e vai espalhando aquelas calúnias, aquelas situações, e quando a pessoa chega num determinado ambiente, onde aquelas pessoas foram comunicadas daquela calúnia, ela até nem entende por que ela está sendo recebida de uma forma tão fria, por que aquelas pessoas que antes a recebiam com alegria, com felicidade, agora já se tornam frias, já se tornam ausentes. Tudo isso fruto da calúnia e dessa condição do caluniador. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado a verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Verdade. Quem de nós não preferia que a pessoa chegasse e dissesse as verdades que guarda consigo, desabafasse, porque pelo menos aí a gente teria a oportunidade de resolver aquela situação, de esclarecer. Mas não, quando a pessoa vai por trás, monta toda uma situação, desestrutura a vida da pessoa, causa danos, causa prejuízos, muitas vezes a pessoa não sabe nem de onde que veio tudo isso, né? Então, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa, sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, veja bem, se nós espíritas já compreendemos o ensinamento da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, com certeza, ao invés de ceder a esse impulso de vingança, nós vamos perdoar.
E aí, Fênelon nos traz também, nesse capítulo, uma mensagem sobre o ódio. E nessa mensagem ele nos diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito a maus que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amar o que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Então, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Quando nós colocarmos essa norma de conduta em nossas vidas, com certeza estaremos num planeta onde o bem impera acima do mal. Mas nós ainda não estamos vivenciando esses ensinamentos da forma como Cristo vivenciou, com devotamento, com amor, mesmo diante da situação de ultraje maior que ele sofreu, ele, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, nós ainda vamos vivenciar, com certeza, de forma sublime esse ensinamento. Mas, por enquanto, ainda estamos nesse aprendizado lento, mas que, se Deus quiser, passo a passo, nós chegaremos lá. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame distintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outros que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura, e o ódio a distancia dele. Então, é claro, o Fênelon nos traz aqui o seu relato de que já vivenciou aqui na Terra torturas relacionadas a essa situação de ter que perdoar, de ter que amar o inimigo, e sabe o quanto é difícil. Nós temos essa dificuldade ainda também, mas por isso que Jesus veio, nos deu o exemplo, nos deixou o evangelho, por isso que nós precisamos estar sempre em contato, refletindo sobre essa mensagem, para que quando formos chamados a esses testemunhos, a gente lembre desses ensinamentos. E quem sabe, estejamos em condições de colocar em prática. E aí, finalizando o nosso estudo de hoje, nós não trouxemos aqui o item sobre o duelo, trouxemos apenas uma nota que nos esclarece muito bem, quem tiver interesse de ler, porque o duelo, como nós sabemos, graças a Deus, pelo menos no formato que ele existiu, ele já desapareceu da Terra. Então, vamos aqui com a nota que diz: os duelos se vão tornando cada vez mais raros, e se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Então, aquela situação que era comum naquela época já não acontece mais, mas ainda acontece, volta e meia, a situação em que dois seres se defrontam nessa disputa, nessa luta, e um tira a vida do outro, mas não se pode comparar como antigamente. Como ele diz, antigamente um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. O sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. Então, as pessoas naquela época andavam armadas, todos, e era tranquilo transitar pelas ruas, porque a qualquer momento ele poderia ser instigado ou ter um inimigo que o afrontasse, qualquer situação. Então, quando acontecia de um embate entre eles e outras criaturas, se marcavam esses encontros de duelos, era muito comum, já se saía armado, marcava-se um local e ali as coisas eram resolvidas, muitas vezes, com públicos, né?
Então, a abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. E é curioso acompanhar-lhe a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Então, desse período em que as pessoas andavam armados com aquelas armas, com lanças, com espadas, e aquilo era algo terrível quando eles investiam contra as criaturas, chegou um tempo em que aquilo não passou de um adorno, de um acessório, de um brasão. Foi perdendo a sua função. O homem já não fazia mais uso disso. Então, esses costumes, graças a Deus, foram com o tempo. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que esses hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que, em outros tempos, ninguém dava atenção a isso. Então, nós temos que ficar atentos a essa informação, porque realmente, na época dos duelos, dessas disputas, era tão comum que as pessoas se afastavam e ficavam observando até que tudo fosse concluído e pronto, depois todo mundo ia embora tranquilo, o outro cumpriu sua função, não tinha nada que o impedisse de continuar a sua vida, mas nós temos que ficar atentos, porque nós hoje estamos vivenciando um momento, como ele diz aqui, presentemente a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, mas nós estamos ficando frios diante dessas emoções. Hoje, diante de situações assim, as pessoas se preocupam mais em registrar o ato, em filmar, em fotografar, em colocar nas mídias, nas redes sociais. Será que nós estamos perdendo as nossas emoções, inferiorizando as nossas emoções? Precisamos ficar atentos. Então, o Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Então, nós temos uma doutrina hoje que nos orienta, que nos esclarece acerca dessas condições que o ser humano assume diante da vida, para que a gente fique atento, para que a gente fique, perceba-se como é que nós estamos com relação a essa questão da vingança, do ódio. Será que nós ainda estamos com isso vivenciando de forma tão forte em nós? Precisamos ter um pouco de entendimento com relação a essa questão. Então, o nosso evangelho de hoje chama a nossa atenção para essa condição de nós buscarmos equilíbrio, harmonia, serenidade diante dos fatos da vida, não revidar o mal com o mal, não fazermos ao outro o mal que ele nos deseja fazer, e sim fazer todo o bem que nós queremos para nós, e diante de situações que a gente não pode, vamos dizer assim, evitar que aconteçam, tentar manter a harmonia, tentar manter o equilíbrio, e não ser exatamente, ou não reagir exatamente igual àquela criatura. Porque diante dessas situações, se perdemos o equilíbrio, como nós vimos, nós podemos, em rápidos momentos, vivenciar uma situação que vai requerer de nós, muitas vezes, séculos, para a nossa recomposição espiritual. Então, meus amigos, uma boa noite a todos, muito obrigado pela companhia, a companhia da Luane, que está conosco aqui, e do Eduardo Frota, que está aqui dando boa noite para todos nós. Muito obrigado pela companhia de vocês, aos que nos acompanham pelo Facebook, e logo mais pelo Instagram, e até a próxima sexta-feira, quando estaremos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho. Boa noite, muita paz, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, sigamos em paz em nossas vidas.